Graça aí. Obrigado. Queridos, boa tarde. Eu não posso esconder todas as vezes o privilégio que eu sinto ao poder assumir aqui esse púlpito. Certamente eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém. A gente tem uma amizade de longa data e isso gera, inclusive, uma alegria. Eu danço conforme a música, André. Você tá pensando o quê? Não, eu aqui. Mas o ritmo não é meu forte, então vamos deixar. Mas todas as vezes que eu venho aqui, André, eu me lembro da primeira vez que nós viemos. Mas estava muito diferente, não estava? E a gente se abraçou aqui com o pastor Sávio e nós oramos dizendo: Senhor, quais são os teus sonhos aqui para esse lugar, né? Se o Senhor tem sonhos aqui, então usa a Igreja das Graças, né? Usa a gente mal sabia tudo aquilo que o Senhor iria fazer e tem feito, né? Louvado seja o Senhor. Queridos, atenção, vou fazer aqui igual gincana de criança para ver quem é que está prestando atenção no culto, tá bom? Quem lembra qual foi o salmo que nós lemos na abertura do culto? 63, muito bem. A turma de cá ganhou da turma de cá. Eu ouvi só a turma de cá falando. Quem lembra o título? Vocês não estão olhando aí não, André. Me ajuda. Quem lembra o título que o presbítero André fez questão de dizer que estava lá? Era o quê? Eu também não iria lembrar. Eu estou lembrando só porque eu ia perguntar, mas eu também não ia lembrar. Mas era buscando a Deus. Mas agora nós vamos chegar na minha última pergunta para ver quem é que leva a vitória. Era buscando a Deus e dizia um salmo de Davi, quando ele estava num lugar específico. Vocês lembram onde é que ele estava? No deserto. Irmãos, não é perseguição não, mas a turma de cá ganhou. Uma curiosidade, querido. Uma curiosidade. Um salmo tão precioso é de alguém que quer buscar o Senhor quando ele está onde? No deserto. Minha intenção é conversar com vocês hoje sobre aquilo que eu vou intitular de a pedagogia do deserto. A pedagogia do deserto. Então, sem maiores delongas, queria pedir você que está aí com a sua Bíblia, abra lá em Deuteronômio, capítulo 8. Queria que você acompanhasse a leitura. Me parece que para nossa boa compreensão, nós devemos ler aqui alguns versículos, talvez até o versículo 18. Se você tem dificuldade em prestar atenção, o momento para você puxar toda a sua capacidade de prestar atenção é agora. Porque nós vamos ler a palavra de Deus. E ela é a palavra de Deus. Deuteronômio 8 começa assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome,
Ele te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu tua veste sobre ti, nem se inchou teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim também te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, uma terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales, das montanhas, terra de trigo, cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de multiplicar os teus gados, teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo o que tem, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e secura, em que não havia água, e te fez sair fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e ao final te fazer o bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força, o meu poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento Ele prometeu a teus pais, como hoje se vê até aqui. Palavra de Deus. Pai querido, a gente leu tua palavra. Esse texto é profundo, ele é bastante revelador. Meu desejo é que o Senhor aquiete o nosso coração, capture a nossa atenção, transforme o nosso coração num terreno fértil, receba a semente da tua palavra para poder germinar, crescer e frutificar para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, texto assim, fantástico. E é muito curioso porque ele trata dessa figura que é o deserto. E essa figura do deserto, ela é uma metáfora, em outras palavras, ela é uma comparação com aqueles momentos muito complicados da vida. Sabe aquelas situações onde parece que o caos aportou no seu lar? É um deserto. O deserto é a falta. O deserto é a aridez. O deserto é a escassez. Essa é uma metáfora tão assim repetida, conhecida nas Escrituras, que lá no livro de Hebreus, o escritor está escrevendo para os judeus, preste atenção, mas muitos séculos depois disso daqui. Só que lá no primeiro século, os judeus que se converteram estavam enfrentando bronca pesada. Eles estavam sendo demitidos dos seus trabalhos. Dentro de casa, seus familiares não estavam mais aceitando, porque eles agora queriam servir o Senhor Jesus. Eles estavam sofrendo
pesado. O escritor escreve para eles, mais ou menos ali, capítulo 3, capítulo 4, ele diz assim: vocês então estão enfrentando tamanho sofrimento e provação. Não caiam no mesmo erro que os pais de vocês caíram lá no deserto. Pelo contrário, enfrentem os sofrimentos e as provações de vocês, que são deserto, com os olhos postos em Jesus. Então, o meu primeiro ponto, eu estou aqui conversando com vocês. As Escrituras, várias vezes, em vários momentos, ela fala de muita gente que foi levada até o deserto. E eu acho que esse primeiro ponto não é uma coisa que a gente gosta, mas é uma constatação, é uma verdade. Atenção, atenção. O enfrentamento do deserto na vida é inevitável. É inevitável. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Deus não criou o mundo em deserto. Não. Deus criou o Éden, era o quê? Um jardim. O grupo aqui começou a pontuar muito bem. O Éden era um jardim. A Bíblia diz em Apocalipse que no final Deus vai reconstruir o quê? Novos céus e nova terra, uma nova Jerusalém. Mas a Bíblia diz que por causa do pecado que entrou na humanidade, Romanos 8 diz que toda a criação geme e suporta a um só tempo todas as angústias dos efeitos do pecado. É por isso que inevitavelmente, enquanto você passar por essa terra, você enfrentará desertos que nós, pernambucanos, conhecemos como aquelas broncas pesadas. Situações que batem na porta da casa da gente e a gente não esperava. Às vezes, pode ser um diagnóstico, uma doença, uma situação muito difícil, que acomete você, ou às vezes até pior, alguém que você ama muito. Você foi levado para a pedagogia do deserto. Às vezes, pode ser algum tipo de situação como aqui, eu comentava há pouco, é uma porta que se fecha, uma demissão que você tem. Você vai trabalhar e um belo dia, uma fala bem bonita da reestruturação da instituição e, portanto, não tem mais vaga para você e você volta no deserto. Às vezes, é uma tremenda frustração oriunda de alguém que você menos esperava, de um cônjuge, dos pais, dos filhos, algum descaminho, alguma coisa muito feia, que aquilo crava um punhal na sua alma e você foi levado à escola do deserto. Mas atenção, se as Escrituras revelam para nós que enquanto vivemos num mundo caído, os desertos são inevitáveis, deixa eu fazer um apelo aqui para vocês. A Bíblia diz que nós podemos sim ficar tristes, mas se nós sabemos que o caos, o terror, o pânico, a bronca pesada, o deserto, se eles são inevitáveis, deixa eu fazer um apelo para vocês. Não fique devastado, não fique desesperançoso, não perca a própria vida. Porque a sabedoria das Escrituras estão dizendo para nós que nós enfrentaremos, passaremos pela escola, pela pedagogia do deserto. Não se assuste. Isso é fruto do pecado
que ele permeia todo o coração caído das pessoas, o seu próprio e a própria criação. E eu sei que ele talvez seja especialmente doloroso quando bate lá na porta da sua casa. Talvez uma noite dure a tristeza, diz a palavra de Deus, mas a alegria vai vir pela manhã. Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, e são pelas misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos. Mas se o deserto é inevitável, se enquanto estivermos nessa vida, más notícias baterão na porta do nosso lar, há um segundo aspecto aqui que ele me chama muito a atenção. É que Deus, ele usa o deserto como uma escola para te amadurecer, para te ensinar, para transformar seu coração. E isso é uma coisa que nós não gostamos, mas Deus, que sabe o jeitinho que nós somos, Deus sabe o quanto eficiente é nós experimentarmos as verdades de Deus muito mais do que apenas ouvirmos. Muitas das vezes nós ouvimos e nós sabemos, realmente eu não confio em mim, eu confio em Deus, mas a hora que vem a bronca pesada, você vê que você não confia em Deus coisa nenhuma, e que é aquele... E você às vezes só vai aprender grandes verdades de Deus, aonde? No deserto. E esse é um ponto que me parece que esse texto chama a atenção. Porque o texto diz, o povo aqui, para fazer um pequeno resumo bem rápido, para você me acompanhar. Deus libertou o povo de Israel de uma escravidão, mas muito sangrenta, difícil no Egito. Deus salvou esse povo, gente. Tirou eles com mão poderosa, eles passaram o Mar Vermelho que se abriu a pé enxuto, um negócio maravilhoso. Eles estão salvos no deserto. Deus põe uma montanha fumaçando no Sinai. Ele comunica com o seu povo. Ele entrega suas leis ao líder. O povo está salvo. O povo tem a palavra de Deus. O povo tem uma liderança fiel a Deus. E Deus diz, podem entrar na terra prometida que eu estou dando para vocês. O que aconteceu? O povo disse, vou nada. Não vamos dar conta não. O senhor está falando, o senhor tem essas promessas aí, mas essas promessas vão prestar na vida da gente coisa nenhuma. Muito esquisito isso. Às vezes você conhece o Senhor, às vezes você é salvo, às vezes você já foi transportado daquela escravidão para um novo momento, você tem a palavra de Deus revelada, mas de repente você não confia em Deus verdadeiramente. Você confia no seu braço, você confia nas suas competências, e é por isso que você fica assim, tão desesperado. O que é que Deus faz com o povo? Eu vou ensinar vocês uma lição. Eu vou ensinar. E essa lição vocês vão aprender no deserto. Olha que coisa interessante. No versículo 2, ele diz, pode se lembrar, pessoal. Lembrem de todo o caminho em que Deus guiou vocês no deserto, atenção, para te humilhar, para te provar e para saber, para revelar o que está no seu coração. É para isso, para revelar para você se o que está no seu coração, em maior medida, em maior fé, é Deus ou se são outras coisas. Queridos, os desertos são aqueles momentos em que Deus mais revela para nós o que está no nosso coração. E é muitas das vezes ali que Deus vai mostrar
que nós passamos a depositar a nossa expectativa de satisfação, de plenitude, de segurança, de contentamento, de identidade, de significado, de propósito, de estabilidade em outras coisas e não em Deus. E se Deus está vendo no seu coração algum tipo de equívoco, onde você está muito mais confiando em outras coisas do que em Deus, Ele te leva aqui, para o deserto, para mostrar para você as coisas que estão erradas no seu coração. Imaginem comigo uma história, pensar aqui uma história. Talvez seria mais propícia até se eu estivesse conversando aqui com jovens, mas dá pra gente aplicar para outras coisas. Imagina então um rapaz. O rapaz se enamorou da moça. E aconteceu uma coisa interessante, porque a moça então falou assim: tudo bem, vamos namorar? E olha, cada vez que ele a vê mais, é mais arrepio, e ele tá assim, enamorado, um negócio maravilhoso, e vai passando, e ele só consegue fazer planos, essa é a mulher da minha vida, é um negócio maravilhoso, até que então ele resolve, compra um presente muito especial, ele tem uns amigos na igreja que toca aqui assim, ele então ensaia uma música bem bonita, ele fala: eu vou pedir ela em casamento, ele tá aqui com um anel, e no dia que ele então quer pedir ela em casamento, quando chega ela diz assim: eu preciso falar uma coisa com você. Acabou. Acabou. Não tenho mais afeição. Na verdade, eu ando palpitante por um outro rapaz. E aquele nosso amigo da nossa história, ele naquele momento está sendo levado para essas imprevisibilidades da vida, que eu estou chamando de deserto. Duas coisas podem acontecer. A primeira, esse rapaz, ele pode seguir um caminho que é um caminho humano, que é um caminho de quem não entende que existe uma pedagogia no deserto. Ele entra não em tristeza, ele entra em desespero. Ele não consegue se soerguer. Ele já não come mais, os seus estudos são prejudicados, ele não consegue manter nem os horários do trabalho, ele prejudica o relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, ele já não quer ir à igreja, ele diz que não vale mais a pena viver, ele anda falando em tirar a própria vida dele, um dia ele descobre qual é o outro rapaz, ele quer tirar a vida do outro rapaz, ele simplesmente, ele é tomado pelo caos do deserto, e eu não estou tirando a tristeza. Mas ele só consegue olhar para a sua dor e ele vai entrando num tipo de espiral que vai destruindo a sua vida, a sua mente, seus relacionamentos, porque ele entrou no deserto da maneira errada. Porque o texto diz que quando nós somos levados para o deserto, aqui por Deus, tem uma revelação. Imagine se esse rapaz é crente. E ele está chorando sim. Está chorando porque não tem mais a moça e ficou com as prestações do presente que ele comprou do anel. Tragédia. Mas ele começa a se perguntar: o que é isso, Senhor? O que o Senhor quer revelar para mim? E daqui a pouco esse moço, que não tem problema a tristeza, não tem problema o choro alguns dias, ele começa a perceber: eu entendi, Senhor, eu transformei uma coisa que era boa, aquele namoro, na coisa mais importante da minha existência. De fato, eu concluí no meu coração que era ter aquele casamento, que seria o que me daria significado, identidade, plenitude, satisfação, estabilidade, alegria. Eu entendi, Senhor, que eu estava construindo um ídolo no coração. Veja a diferença. Quando nós não desperdiçamos
o deserto, nós, no meio do choro, nós poderemos ser tratados por Deus, onde Ele nos humilha para revelar o que está no nosso coração. Queridos, é tão interessante, passeie pelas Escrituras, caminhe pelas Escrituras e você vai ver quantos irmãos nossos encontraram o Senhor no deserto. A Bíblia conta de uma mulher chamada Agar, que ela vai para o deserto, vai com um menino, ela acha que o menino vai morrer de fome, ela deixa ele escanteado, ela está num lugar, um negócio diferente, pois é lá no deserto, desesperançosa, quando o Senhor aparece e diz: Agar, levanta, o menino não vai morrer, eu tenho também aqui um plano. No deserto. Moisés, depois de todo aquele caos, ele vai embora do Egito, ele vai para um lugar no meio do deserto, ele perde, digamos, parece que a sua dupla identidade, ele não é mais nem egípcio, ele não é mais nem judeu, ele está perambulando no deserto. De repente Deus aparece no deserto e diz: ei Moisés, eu sou Deus, eu estou aqui, companheiro. Caminha pelo texto, você vai encontrar um irmão como o irmão nosso, no Salmo 63, onde ele está no deserto. E é no deserto onde ele diz: eu te busco ansiosamente, eu preciso do Senhor. Irmãos, aprendam o que eu vou dizer para vocês. No dia mau, quando situações que você não deseja acontecem na sua história, quando coisas complexas entram no enredo da sua história, não perca a oportunidade de dizer: Deus, faz os teus propósitos. É para me humilhar? Humilha. É para o Senhor revelar o que não está adequado no meu coração? Revela. Mas uma coisa eu no deserto preciso fazer: eu preciso buscar o Senhor. Porque Ele tem esse efeito. Preste atenção. Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome, Ele te sustentou com um maná que os seus pais não conheciam, porque Ele queria te dar a entender, eu estou no final do versículo 3, Ele queria te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Alguém já ouviu um versículo parecido com esse em outro lugar das Escrituras? Não vou perguntar para não ter briga entre os grupos, porque eu achei que não foi sábio. Eu dividi a congregação, André. Desculpa, nós somos todos um grupo só, todo mundo está ganhando, né? Aquela divisão não foi sábia. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Jesus, quando veio a essa terra, Jesus veio perfeito. Jesus foi batizado. Deixa eu contar essa história para vocês. O céu abriu. Uma voz disse: esse é o meu garoto, em quem eu tenho todo prazer. Sabe o que aconteceu? No momento seguinte, a Bíblia diz: ele foi levado para o deserto. Jesus, enquanto esteve nessa terra, o perfeito, mas estava nessa terra, ele foi levado para o deserto. E Jesus sabe o que é lidar com a falta, com a escassez, com a fome. A Bíblia diz que 40 dias depois, Satanás, ele é sujo, gente. Satanás pega essas dificuldades que você vive e ele fica aqui te enganando. Ele fica aqui te dizendo assim: você achava que era filho de Deus, você é coisa nenhuma. E se você fosse filho de Deus, você ia passar fome? Ué, Satanás fez isso com Jesus, ele não vai fazer com você? Você está vendo esse problema que você tem com seu filho? Sabe esse problema que você está tendo aí no seu casamento? Aí você vai viver com esse problema e não tem solução. E você acha o quê? Para você não presta. Deus não te ama. E Satanás, ele é sujo. Ele fez isso com quem? Com Jesus. E quando ele estava tentando botar essas caraminholas que elas até hoje, elas danificam a gente, Jesus citou para Satanás a Bíblia. Sabe qual foi o texto que Jesus citou para Satanás? Foi Deuteronômio 8. Porque Satanás estava pondo em dúvida, sabe o quê? Um erro que você não pode ter. Sabe qual é o erro?
Tem muita gente que diz assim, rapaz, eu acho que então, se eu entregar minha vida a Jesus, e eu agora agarrar com Deus, passar para a lei dos crentes, então eu não vou ter mais problema, né? Aí eu não vou ter mais fome, eu não vou mais nem chutar o armário com o mindinho. Eita glória! Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz, porque o mundo sofre os efeitos do pecado. E Satanás tenta te enganar exatamente assim. Ele pega os problemas que você está passando e ele põe você para ter um monte de caraminhola esquisita. Pois Jesus conhece a pedagogia do deserto. E ele diz aqui assim, ô Satanás, deixa eu te falar. Você está achando que as pessoas vão no deserto ficar preocupadas só com sustento, só com resolução dos problemas? Tem um efeito muito maior. É no meio da sua bronca pesada que Deus tem um desejo para o seu coração. Sabe qual é? É que você se alimente de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não vou perguntar, não precisa levantar a mão. Mas eu vou falar de experiência. A gente sabe, muita gente só estava assim, molinho, para poder ser encontrado pelo amor de Deus quando estava enfrentando uma bronca muito pesada. Já viram essa história? Às vezes a pessoa só vem à igreja, ou às vezes a pessoa só ora quando uma doença muito grave chega em casa, ou quando a pessoa perde o emprego, ou quando a pessoa é traída, ou quando a pessoa é alvo dessas coisas muito esquisitas que o deserto da imprevisibilidade traz. E muitas das vezes é no meio de dores complexas e difíceis que o seu coração está aqui, ó, pronto para receber a palavra de Deus que procede da boca de Deus. É Jesus quem diz. Então deixa eu te falar uma coisa. Se de um lado os desertos são inevitáveis, você vai enfrentar broncas pesadas, deixa eu te dizer uma outra coisa, não desperdiça o deserto. O deserto é um lugar de tratamento de Deus. O que Ele quer te ensinar nessa situação? O que Ele está querendo tratar com você? Aonde que Ele está querendo te humilhar? Aonde que Ele está querendo te ensinar a confiar nele e não nas coisas? O que Ele está revelando no seu coração? Quem que foi transformado em ídolo no seu coração? São filhos? É recurso? É a sua beleza? É o quê que você idolatra? Às vezes é no deserto que essas coisas vão sendo reveladas para você. E você precisa entender uma coisa. Eu preciso muito mais de Deus do que de qualquer outra solução. Eu não preciso lá do pão do Satanás. Eu preciso da palavra de Deus. O deserto é aquele lugar onde a única coisa que vai saciar a nossa alma é a presença de Deus no nosso coração. E o deserto tem mais um outro grande efeito. O deserto, assim, é o lado oposto de uma mesma moeda. Ele está dizendo aqui, você anda muito arrogante. É para te humilhar. Ele repete várias vezes, eu preciso humilhar você. Você é muito arrogante. Você confia muito em você. Você tem um perigo muito grande, que é o de ficar vaidoso, arrogante, altivo, prepotente, orgulhoso ou metido a besta. Você tem essa inclinação. Deus te ama muito. Que então Ele usa o deserto para você ficar bem pequenininho e Deus ficar bem grandão. Muito interessante isso. Nós acabamos de ver aqui com Davi. O que ele aprendeu lá no deserto? O que nós lemos de maneira fantástica no Salmo 63, quando ele está buscando a Deus no deserto? Ele diz, sabe o que eu descobri no deserto? A tua graça é melhor do que a vida. Querem outra história semelhante a essa de Davi? Vou contar para vocês. Conhecem nas Escrituras um irmão nosso chamado Apóstolo Paulo? Conhecem? Conhecem. Apóstolo Paulo, um homem usado por Deus, de
de uma maneira milagrosa. Aquele homem implantou igreja naquela Ásia Menor toda, para tudo que é canto, e onde ele passava o evangelho, poder de Deus. Atos chega a dizer que ele orava, ele passava, as doenças iam embora, o lenço dele, um negócio maravilhoso. De repente, veja como é a pedagogia do deserto. Ele diz assim: foi-me posto um espinho na carne. E ele diz: foi para me humilhar. Era para que eu não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações que me foram dadas. Meu Deus, foi isso. Preste atenção como é a pedagogia do deserto. Ele diz que ele clamou: Deus, tira essa dor, tira esse caos, tira esse espinho na minha carne. Um homem que conhecia o terceiro céu. E Deus diz: não, você precisa do deserto. Segunda vez: mas Deus, tá difícil demais, é complexo demais, é difícil demais, por favor. Não. Terceira vez: Senhor. É Paulo, tá? E Deus diz: não, Paulo. E eu louvo a Deus porque Paulo, um aluno matriculado na escola do deserto, ele escreve para nós e ele diz: era para eu ficar pequenininho e para eu aprender uma coisa. Preste atenção. Era para eu aprender uma coisa. A graça de Deus me basta. Com a graça de Deus, talvez eu tenha que viver com essa dor. Com a graça de Deus, talvez eu tenha que viver com essa fraqueza. Mas ele disse: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Irmão, não desperdiça. Não faz igual muitos têm feito. Estão lidando com dores verdadeiras, mas eles ficam devastados, eles perdem a esperança e, portanto, eles perdem o amadurecimento. O nosso chamado é: não desperdice, busque o Senhor, entenda que a graça dele é melhor do que a vida, que a graça dele nos basta e que nós pequenininhos somos a melhor coisa no nosso relacionamento com Deus. Deus é tão preocupado com isso que no texto, eu não sei se vocês entenderam, ele disse assim: e tem mais uma coisa, tá? Eu levei vocês para o deserto, onde vocês viram que vocês não dão conta de resolver a vida de vocês, vocês não dão conta de resolver a vida dos filhos de vocês, vocês não dão conta de resolver a vida do cônjuge de vocês, vocês não dão conta de ter recursos para se manter, vocês não dão conta de nada. Eu fiz isso, sabe para quê? Para preparar vocês para uma grande vitória que eu ia dar. Eu vou dar para vocês, e aí ele diz: eu vou dar para vocês um lugar maravilhoso, eu vou dar para vocês condições maravilhosas, eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Agora preste atenção, vê como é que Deus conhece o coração esquisito do ser humano. Ele fala assim: mas atenção, quando você, na caminhada da vida, tem uma grande vitória, teve uma grande vitória, e aí você tá aqui, ó, numa boa casa, as coisas estão dando tudo certo. Ele diz: cuidado, versículo 14, para não se elevar o seu coração e você se esquecer do Senhor, que é quem te salvou, que é quem te conduziu pelo deserto. Não diga, esse versículo 17 é muito interessante. Não diga, pois, o teu coração: foi a minha força, foi o meu poder, foi o meu braço que me adquiriram essas vitórias. Não faça isso. Lembrem-se do Senhor. Queridos, esse é um outro efeito do deserto. O deserto é para nos humilhar e mostrar que nunca foi competência humana, virtude humana, relacionamentos humanos, capacidade humana. Sempre foi Deus que no vale da sombra da morte é quem nos sustenta para nos humilhar e para revelar a graça dele sendo suficiente para a nossa vida. E aí, querido, o dia que você vai para os pastos verdejantes,
O dia que então, ao contrário de uma má notícia, uma boa notícia, uma grande vitória, uma porta se abriu, um emprego espetacular, uma grande maravilha, uma pessoa muito querida que se converteu ali, que você orava tanto, uma doença que era terrível, crônica, prognósticos terríveis, um milagre aconteceu, você não vai mais ser metido a besta, altivo, prepotente, orgulhoso, vaidoso, porque você já aprendeu. Não desperdiça o deserto. Deus te coloca num lugar onde, se a coisa está o caos, terror e pânico, você tem o Senhor, mas onde Ele te visita com vitórias maravilhosas que você nunca jamais imaginou, você glorifica o Senhor. E o último aprendizado, para eu caminhar para o encerramento, é que o texto revela para nós que no deserto Deus está presente. Queridos, tem gente que não gosta, porque o texto diz, lembre-se, voltei lá para o 2, né? De todo o caminho pelo qual foi o Senhor que te guiou no deserto. Ele estava lá. Ele estava lá. Queridos, preste atenção. Eu estou convencido que talvez esse seja o principal aprendizado que eu e você precisamos ter no dia mau. Porque se tem uma coisa que consegue ser pior do que o dia mau, é você achar que Deus se tornou contra você. É você achar que Deus te abandonou. E esse é um tipo de erro que Satanás fica aqui buzinando em você. Na escola do deserto, você está matriculado, há tristeza, mas Deus está te ensinando, você tem que buscar o Senhor. O aprendizado ele não é simples não, porque é para te humilhar, mas é para você ficar pequenininho, Deus ficar grandão, você para com todas aquelas inclinações de soberba. Mas deixa eu te dizer uma coisa, pelo amor de Deus, não caia no engano do inimigo quando ele lança dúvidas na sua mente se Deus está contigo, se Ele te ama. A Bíblia tem uma história de uma mulher, o nome dela é Noemi. Ela sofreu, tá? A família dela foi à falência e eles tiveram que mudar de cidade. Quando chegou na outra cidade, o marido dela morreu. Depois os meninos casaram com as moças lá da outra cidade. Mas depois os 2 filhos dela morreram. Quando essa mulher volta, as amigas dela falam, ué, Noemi, Noemi. Ela diz, não me chamem Noemi, porque o Todo-Poderoso se tornou contra mim. O meu nome agora é Amarga. E esse é um efeito terrível na vida de pessoas que elas perdem a oportunidade do crescimento do deserto. Elas se tornam amargas. Por quê? Porque elas acham que tinha que acontecer o que elas querem. Não entendeu a história de Paulo com o espinho na carne. Elas não entenderam a pedagogia do deserto. E elas se tornam amargas, porque elas acham que Deus é contra elas, elas acham que Deus as abandonou. Essas pessoas não entenderam. Porque o tempo inteiro, o texto bíblico diz, você está humilhado, está pequenininho, é árido, é difícil, dói, parece que não tem esperança. Deixa eu te falar, eu estou aqui. Eu quero amadurecer a sua fé. Talvez nesse momento, alguém num auditório como esse pode estar pensando, Roberto, você fala isso porque você não sabe o que eu tenho enfrentado. Não é possível que Deus esteja vendo o que eu estou passando e Ele não faz alguma coisa. Não é possível. Eu ando desesperançoso.
Eu acho que Deus não me ama. Eu acho que Ele me abandonou. Você não sabe o que eu tenho enfrentado. Como é que você chega aqui e tem a audácia de dizer que Deus está comigo e Ele me ama? Como é que eu tenho essa audácia? Eu vou explicar para vocês. Muitos séculos depois de Deus ter tratado esse povo aqui no deserto, veio um homem. Nós já falamos sobre ele aqui nessa noite. O nome dele é Jesus. Ele foi perfeito em toda a sua vida. Ele nunca teve essas incoerências que você tem. Nunca. Nunca teve esses destemperos esquisitos que você tem. Nunca. Nunca contou essas mentirinhas que você já contou. Nunca teve inclinações e comportamentos promíscuos, indecentes, como esses que você já teve. Nunca teve apego às coisas, a bens materiais. Nunca. Nunca se rebelou, se revoltou contra o Deus Criador de todas as coisas. Nunca. Mas ele foi abandonado por Deus. Deus se voltou contra ele. A Bíblia diz que lá na cruz, o que estava acontecendo com Jesus era sim o que você merecia. Você aí que fica em dúvida e achando que Deus é contra você ou que te abandonou, deixa eu te dizer, pelas suas palavras, pelas suas ações, pelos seus pensamentos, era o que você merecia sim. Você merecia que Deus fosse contra você, que Ele te abandonasse e que você recebesse uma condenação eterna. Merecia sim, mas sabe como é que eu te provo que Ele não te abandonou e Ele te ama? Porque em lugar dele ser contra você e condenar você, Ele pegou isso que você merecia e Ele condenou o Filho dele. E lá na cruz, Jesus enfrenta o verdadeiro abandono, porque Ele diz: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? E Ele morre como um maldito. Ele morre como quem enfrenta o inferno. Sabe por quê? Porque Ele estava fazendo isso por amor a você. Para você ter uma única certeza. Uma única certeza. Se Deus já se tornou contra todos os seus pecados lá no Filho dele, Deus é muito justo. Ele não condena o mesmo pecado duas vezes. E se Deus condenou o seu pecado no Filho dele e o abandonou, Ele jamais vai te abandonar. Jamais. E essa é a maior prova de amor. As suas dores, as suas lutas. Talvez eu não consiga aqui descrever com precisão qual é o ensino específico que Deus precisa dar ao seu coração. Talvez eu não consiga revelar para você qual é o que está no seu coração que Deus está precisando revelar que está errado. Talvez. Mas eu posso te dizer o que não é. Não é Deus contra você. Não é Deus abandonando você. Porque isso que você merecia pelos seus pecados, Deus despejou lá no Filho dele. E eu queria então te convidar a você abandonar essa postura devastada, desesperançosa, essa postura de uma espiral que te corrói, te destrói, e que você não desperdiçasse a luta e a dor que você tem vivido. Que você buscasse o Senhor como quem diz: me ensina a ter um contentamento que seja único e exclusivamente pela Tua graça. Eu quero dizer que a Tua graça me basta. Eu quero escrever que a Tua graça é melhor do que a vida e os meus lábios te louvam. Se o Senhor precisar me humilhar, porque eu estou me achando meio grande, ou eu ando meio arrogante, pode fazer. Se o Senhor acha que eu não tenho dado glória ao Senhor nas vitórias que eu tenho, pode me ensinar. Mas eu peço ao Senhor uma coisa, que é o que Davi pedia. Fica do meu lado o tempo inteiro. Me ensina mesmo. Põe os meus olhos no Senhor Jesus.
e que o Senhor se sinta glorificado na minha vida por aquilo que o Senhor já fez. Vamos orar? Pai querido,